Olá, pessoal. Eu sou a Blenda Ferreira. Eu estou muito feliz e extremamente grata de estar aqui hoje apresentando o nosso trabalho intitulado Effectiveness of a Human Dog and Cat Population Management Program on Brazilian University Campus, desenvolvido dos anos de 2019 a 2025. Eu hoje estou aqui representando um grupo de trabalho enorme, então não poderia deixar de agradecer a todos os membros e voluntários da Comissão Permanente de Política de Animais da Universidade Federal de Minas Gerais e aos animais que sem eles esse trabalho não seria possível. Fazendo uma breve contextualização, os campos universitários eles são ambientes extremamente interessantes, porque eles vão refletir toda a problemática de saúde pública que a gente vê dentro do município. Então, os problemas de superpopulação de cães e gatos, de abandono, eles vão ultrapassar os limites do território acadêmico. Segundo o Bicalho e colaboradores em 2024, devido à disponibilidade de recursos presentes nos campos como água, abrigo, alimento e pessoas interessadas nos cuidados desses animais, os campos universitários se tornam focos de abandono e passam a ter uma população aumentada de cães e gatos. E essa população ela vai gerar uma problemática porque existem pessoas que querem a presença desses animais ali e pessoas que não querem. Estão gerando conflitos na comunidade acadêmica, além de representarem risco, para a saúde humana e para a saúde ambiental. Isso vai gerar uma pressão em cima dos recursos institucionais para lidar com essa problemática. Então, a partir disso, vai surgir uma pergunta: como que os ambientes, que as universidades podem lidar com essas populações de forma ética, sustentável e eficaz? Para a solução dessa problemática, a gente encontra na literatura que o método mais aceito internacionalmente é a captura, a esterilização e devolução, o método SED. Mas a gente entende que o manejo reprodutivo por si só, a longo prazo, ele não é sustentável. A gente também precisa que esses programas eles abordem a vigilância epidemiológica, os cuidados veterinários, estratégias de adoção, promoção de saúde e monitoramento contínuo dessa população. No entanto, o que a gente tem na literatura nacional, no Brasil? Ainda há falta de programas estruturados de longo prazo dentro das universidades e, mais importante do que isso, a gente ainda carece de estudos longitudinais que vão avaliar se esses programas são realmente eficazes ao longo do tempo. Então, essa foi a motivação por trás desse estudo. E aí, o que tem como objetivo? O nosso estudo ele teve como objetivo avaliar a efetividade do programa implementado dentro do campus Pampulha, demonstrado aqui no mapa. Tem uma grande extensão territorial da Universidade Federal de Minas Gerais, após 7 anos de implementação do programa. Foi estudo longitudinal, observacional retrospectivo, que teve como coleta de dados censitários, baseados, então, em uma vigilância passiva por meio da notificação de novos avistamentos de animais dentro do campus universitário e uma vigilância ativa por meio de câmera traps e busca dos animais no território, busca ativa no território. Para a avaliação da efetividade, a gente utilizou a avaliação de indicadores em 4 impactos dentro do programa, 4 domínios de impacto, Sendo em relação à dinâmica populacional, a gente fez avaliação de 6 indicadores. Em relação à saúde pública e à saúde animal, também foram avaliados 4 indicadores. E em relação aos serviços do programa, a gente fez avaliação de 7 indicadores. Em relação aos nossos resultados, durante esses 7 anos de implementação, a gente conseguiu, então, entrar dentro do nosso banco de registro 856 animais, sendo aí maioria gatos, correspondendo a quase 60%. Esses felinos eram principalmente fêmeas, enquanto os cães apresentaram uma proporção maior de machos. E a maioria dos animais chegou ao campo sem um status de esterilização prévia, não eram animais não castrados. Esse achado ele é particularmente preocupante, principalmente quando a gente pensa na população felina, pois as gatas não castradas elas têm uma alta capacidade de reprodução. Então, essa população, se a gente não tivesse feito nada, poderia aumentar muito rapidamente, E quando a gente pensa que ambas as espécies são animais adultos, que já estão em capacidade reprodutiva, o monitoramento para encaminhamento desses animais para algum tipo de controle reprodutivo também é extremamente importante, porque senão eles poderiam gerar descendentes de uma forma muito rápida. E além disso, o programa ele teve uma capacidade de acolhimento de quase 70% dos animais. O que é isso? É uma forma de entrada no sistema de monitoramento institucional, desde que esse animal recebesse uma avaliação clínica, a identificação e o encaminhamento adequado, ou para o controle reprodutivo, ou para o manejo clínico, ou para algum destino, Então, no geral, esses resultados mostram que o programa se tornou uma porta de entrada eficaz para o cuidado, para o monitoramento e para o manejo populacional desses animais em situação de rua. Quando a gente olha para os desfechos dos animais, aqui representado nesse gráfico,
eu queria chamar muita atenção que os nossos principais desfechos foram a adoção, que está em verde, com 48,65%, e a permanência, a residência, né, ou se tornar animal comunitário, representando 20,66%, né? E aqui é um dos resultados mais importantes do nosso programa, porque o objetivo num programa de manejo populacional não é simplesmente diminuir a densidade populacional ou remover os animais da localidade. O objetivo é criar um equilíbrio entre bem-estar animal, resultados, né, dessa posse responsável, ou então do fornecimento de uma qualidade de vida que seja em ambiente aberto, e a estabilidade dessa população ao longo do tempo. Então, se eu mantenho uma população residente ao longo do tempo, que eu tenho conhecimento de todos os estados clínicos, sanitário, né, o estado de saúde daquele animal, eu monto uma população que vira uma barreira para impedimento de entrada de novos outros animais, né? E a adoção sendo o principal destino que a gente quer para todos os animais, que eles tenham uma família responsável que vá zelar por ele. Então, aqui por si só já mostra uma grande efetividade do programa em dar destinos que a gente pensa que estão mais em consonância aí com o bem-estar animal. Quando a gente faz a avaliação dos indicadores, principalmente focados na dinâmica populacional inicialmente, a gente observa, né, que existe uma média de 93 animais por quilômetros quadrados, né, a taxa de densidade populacional, e que essa densidade populacional ela teve uma tendência estatisticamente comprovada de crescimento ao longo do tempo. E que a taxa de nascimento, a taxa de natalidade, ela foi caindo ao longo do tempo com uma tendência extremamente significativa de queda de 75% para 0,77%, né? Demonstrando que o programa foi extremamente eficaz em evitar que novos animais nascessem, né? E a divergência que a gente vê desse aumento de densidade populacional com diminuição da taxa, ele está muito atrelado à questão do campo ser um ambiente aberto, em que a gente tem entrada contínua de novos animais. Então, que esse fluxo externo constante, principalmente relacionado ao abandono e à imigração ativa devido à superpopulação de animais, ele não é controlado. Então, demonstra que o campus funciona ainda como ambiente aberto, em que o manejo populacional, né, o controle da natalidade por si só no campus, ela não é suficiente para diminuir a densidade populacional, porque precisa de estratégias voltadas para a prevenção do abandono e para evitar que os animais que estão externamente ao campus acabem adentrando na localidade. Quando a gente faz a análise dos indicadores relacionados à mortalidade, é possível verificar uma mortalidade de 6,57%, muito atrelada ao abandono de animais não rígidos, então animais já muito doentes, com doenças crônico-degenerativas, como a gente pode ver nas imagens, ou então com ferimentos muito extensos. E esses animais acabam tendo como desfecho o óbito, ou então, por terem doenças incompatíveis com a vida, a eutanásia. Além disso, o envelhecimento da população residente, que a gente teve uma taxa, né, média de animais comunitários de 48,67%, faz com que esses animais, ao longo do tempo, envelheçam e que a gente tenha um aumento, sim, dessa taxa de mortalidade. Em relação ao tempo de permanência no campus, quando a gente faz uma análise geral de toda a população, o tempo do avistamento daquele animal até a realização de uma captura ou do acolhimento, a gente pode ver que ele é muito maior em gatos do que quando a gente compara com os cães. Isso muito relacionado à diferença de captura desses animais. Os cães a gente tem uma captura muito mais facilitada, porque a abordagem é mais simples, eu vou passar uma corda e encaminhar esse animal para o controle reprodutivo, ou fazer uma avaliação, né, para ver se esse animal tem microchip ou não. Já os gatos, eu preciso da ambientação desse animal armadilha, seja ela do tipo drop ou de tipo de guilhotina, né? É uma automática, em que eu vou precisar, então, da ambientação daquele animal, do monitoramento contínuo, até eu conseguir capturar. Além disso, às vezes a gente demora muito para visualizar esses animais no campus, fazendo com que o tempo de recolhimento seja muito maior. E às vezes a gente tem surpresas como essa demonstrada na foto, em que a gente realiza a captura de um animal silvestre ao invés de fazer a captura do gato. E quando a gente avalia, né, a média de permanência da população residente é de 29 meses. Isso demonstra que a gente tem uma população residente que fica no campus por longo tempo, mas que ela também está em renovação contínua. Em relação aos indicadores de saúde animal, a gente pôde verificar, né, que existe uma taxa de morbidade de 66,16%, e muito atrelada ao envelhecimento e ao abandono contínuo dos animais, como eu disse anteriormente, o que afeta diretamente o perfil de atendimento clínico
muito mais focado num assistencial do que preventivo, né? E como consequência, grande parte do esforço da equipe, ele é direcionado para ações de urgência e emergência, ao invés de ações preventivas programadas como vigilância de rotina, campanhas de vacinação, o que vai implicar diretamente em outros indicadores que eu vou discutir mais para frente. Então, esses achados demonstram que o abandono contínuo força o programa de manejo a funcionar como sistema de resposta à crise, desviando recursos das estratégias de medicina preventiva a longo prazo, né? E aí, quando a gente faz a avaliação dos indicadores de saúde pública, aqui muito atrelada à minha fala anterior, a nossa taxa de vacinação antirrábica está muito fortemente ligada ao manejo reprodutivo. Então, os animais que são encaminhados para a sede também são vacinados. No entanto, a gente queria que essa taxa fosse maior, mas ela não é possível porque o nosso programa opera muito em gerenciamento de crises, né? E quando a gente faz a avaliação das principais duas zoonoses de maior prevalência no município, é possível verificar que a gente vai ter um aumento da esporotricose e uma diminuição da leishmaniose, a esporotricose com uma taxa média de 4,14% e a leishmaniose de 1,47%, dando muito atrelado o que a gente vê dentro do município de Belo Horizonte, um aumento, né, da esporotricose, que a gente tem um surto muito grande, e uma diminuição da leishmaniose. E aqui esses indicadores demonstram, né, a necessidade da vigilância constante no campus para evitar que a gente tenha surtos de doenças e para que a gente evite, né, que aumente essas taxas relacionadas às zoonoses. Em relação aos serviços do programa, a gente pode ver que existe uma estabilidade de indicadores e demonstra que o programa estabeleceu uma capacidade operacional previsível e confiável. Então, são taxas não tão elevadas, mas elevadas, e que são com tendências, né, bem estruturadas, e que o programa funcionou como uma rede de segurança contínua e estruturada dentro do campus universitário durante esse tempo. Como conclusão, a gente pode verificar que esses resultados demonstram a eficácia do controle reprodutivo e da manutenção da população sob monitoramento estruturado, mesmo na presença de um fluxo contínuo de animais. E esse cenário vai reforçar a necessidade urgente de políticas públicas voltadas especificamente para a prevenção do abandono, né? E que o programa implementado na UFMG, ele tem como foco, então, promover a saúde animal, melhorar o bem-estar e reduzir os riscos à saúde pública, estando totalmente alinhado aos princípios da saúde única, servindo, então, como modelo abrangente e integrado para o manejo populacional em ambientes universitários. E como encerramento, eu só queria deixar uma mensagem final, que este é um esforço, trabalho coletivo, que depende da mudança da percepção da sociedade sobre a coexistência com os animais. E que saúde única não é apenas um conceito, ela é uma responsabilidade institucional e social. Muito obrigada.